Pessoal, tudo bem? Vamos agora para a parte 2, né, e final da nossa atividade de montar um CRUD aqui usando TimeDB no PP Invento. Peço desculpas pelo áudio aí da última videoaula, tá? Estamos tentando melhorar, tá? Só para recapitular o que a gente estava fazendo, a gente estava tentando montar um CRUD, né? Que é inserir, recuperar, atualizar e deletar, né, registros dentro de um banco de dados, mas no caso nós estamos usando o TimeDB, né? O TimeDB é um recurso do PP Invento que na verdade trabalham se fosse um armazenamento em arquivo, tá? E para isso a gente estava tentando simular, né, uma entidade a partir de uma lista, tá? Então, até a última aula a gente estava considerando que na posição 1 a gente estaria gravando, né, cliente, né, posição 1 o CPF, na posição 2 o nome, na posição 3 o endereço, na posição 4 o e-mail, né? E aí vale lembrar que a gente considerou que o CPF, né, então o CPF é como se fosse o ID, como se fosse a chave, tá? Que vai apontar para um registro, para uma lista que vai ter as outras informações. Então, o CPF vai apontar lá, né? Para um cliente cujo CPF é 19999, por aí vai, né? Então, não tem problema. Vírgula, com o nome Bruno, por exemplo, que o endereço é X e que o e-mail é Y, certo? Então, só para a gente recapitular, é isso que nós estamos fazendo, tá? Por que nós usamos o CPF? Porque a ideia é que essa chave que a gente está usando aqui, ela não se repita, né? Então, entre nome, endereço e e-mail, o mais seguro, a gente usar o CPF. Então, sempre a gente vai manter essa posição. Primeiro CPF, segundo nome, terceiro endereço, quarto e-mail, tá bom? E aí, até a última aula, o que nós tínhamos feito, tá? Nós chegamos a criar essa tela principal, tá? E nós chegamos a fazer o cadastro de cliente e o pesquisar cliente, tá? Só para a gente relembrar, já deve ter aqui uma semana e meia que a gente fez essa aula. Se a gente pesquisar aqui, a gente tinha colocado um cliente cujo CPF era 123456789, tá? E buscar, repara que ele continua trazendo os dados aqui, CPF, Bruno, Rua Ata, e-mail e tal. Tá? Por que ele faz isso? Porque, de novo, a gente está trabalhando com persistência, tá? Então, a gente continua com aqueles dados que nós gravamos disponíveis aí para o usuário. Vou voltar aqui na tela inicial, demora um pouquinho, né? Só para a gente recapitular. Então, a gente viu a telinha de pesquisar. O cadastrar também estava um cadastro bem simples de ser feito, né? Sem muito segredo. A gente não preocupou aqui com questões de validação, de interface gráfica, né? Por exemplo, no nosso CPF a gente pode digitar aqui 123, não tem problema nenhum, falar que 123 é a Maria. Aí o endereço da Maria é a rua X. E o e-mail dela é xxxx. Tá? Então a gente não está validando nada. Se vocês forem, né, fazer algum aplicativo, é bom, né, CPF ter os 11 dígitos, e-mail e tudo mais. A gente grava, ele mostra aqui o notificador que foi gravado com sucesso, tá? Vou voltar de novo na tela inicial. Repare que aqui no fundo, o nosso projeto do TimeDB, do app Invento, ele fica mudando de tela em tela, né? Então, isso facilita. Se a gente vier aqui no pesquisar agora, o que nós vamos fazer? Aqui no pesquisar, se a gente digitar e buscar aquele cliente que nós acabamos de criar, 123, ele tende a aparecer, né? Realmente demora um pouquinho. Então, CPF 123, estamos buscando, ele mostrou aqui a Maria, certo? Então, a Maria, o endereço, o e-mail que a gente acabou de cadastrar. Então, na parte do CRUD, o C do Create e o R do Recuperar, a gente está fazendo, tá? Detalhe, nós estamos fazendo toda a recuperação a partir da chave, a partir do CPF, tá bom? Então, a gente vai trabalhando nisso. Agora, nessa parte 2, para a gente terminar o CRUD, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar construindo as telas, tá? De excluir cliente e de atualizar cliente. Que aí a gente termina o ciclo como um todo, depois a gente pode ir aprofundando aí no que a gente achar que é necessário, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso app Invento, tá? Estamos aqui na nossa tela inicial. Vou até fechar o emulador aqui. O Starter pode ficar rodando. O que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos, nesse momento, estar criando aqui as nossas duas janelas, o excluir cliente e o atualizar cliente, tá? Eu já adicionei elas aqui, tá? Mas para vocês é só adicionar uma tela nova, uma screen. No caso, a tela 4 é a tela de exclusão de cliente, errinho aqui do emulador, tranquilo, tá?
Repara que é uma tela que tem a mesma lógica, tá, da tela de pesquisa. A gente digita o CPF, tem um botão pesquisar e depois a gente exibe os dados, CPF, nome, endereço. E aqui embaixo a gente tem um botão excluir e um botão voltar, que vai retornar para a tela inicial. Tá? Reparem que aqui do lado, todos os nossos componentes que nós vamos usar, então, por exemplo, o TXT pesquisa, né, é esse componente, o botão pesquisar, a gente renomeou para ficar mais fácil. Tá? Repare que na frente de cada dado de exibição tem uma legenda. Eu coloquei um ponto aqui só para ficar visível, tá? E a gente chamou ele de exibe CPF, exibe nome, exibe endereço, tá? E também não podemos esquecer de incluir o notificador e o TimeDB, tá? O TimeDB fica aqui na parte de armazenamento. Em relação ao TimeDB, só reforçar que o namespace de todas as janelas tem que ser o mesmo, tá? No nosso caso aqui a gente está deixando TimeDB 1, mas o namespace de todas as janelas da mesma aplicação, né? A princípio eles mantêm o mesmo nome, tá bom? Então, dá um pause aí, constrói essa janela, porque não tem nada de novo aí que a gente está montando em termos de interface gráfica. E também usem a criatividade aí de vocês para melhorar algum ponto, tá bom? Então, tá aí a telinha para vocês construírem de uma maneira bem tranquila, tá bom? Em relação à tela de atualização, vou mudar aqui para Screen 5 no meu caso, também é bem tranquilo, tá? Repara que ela mantém a mesma lógica, pesquisa pelo CPF, tem um buscar aqui, um botão, depois ela exibe o CPF, nome, endereço e e-mail. O que ela tem de diferente? É que na hora de exibir nome, endereço e e-mail, nós estamos exibindo com caixa de texto e não com legenda, tá? O CPF a gente manteve a legenda, por quê? Não faz muito sentido a gente fazer a atualização de uma chave, né? Então, se a gente for fazer a atualização do CPF, o ideal é a gente excluir esse cliente e cadastrar outro cliente, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, a gente pesquisa pelo CPF, exibe o CPF de modo que o usuário não vai conseguir editar, mas já deixa pronto para ele editar nome, endereço e e-mail. E por fim, a gente tem o atualizar e o voltar, tá? De novo, nós temos o notificador, temos o TimeDB, tudo aí, tá? Os nossos componentes renomeados aqui para facilitar. Então, de novo, dá um pause aí, tenta gravar, tenta montar essa tela aí, porque não tem muito segredo não, uma tela bem tranquila de ser feita, tá bom? Então, vou esperar vocês construírem aí e a gente já vai para os blocos. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos trabalhar com os nossos blocos. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer em relação aos blocos, tá? Até para funcionar, é voltar na nossa Screen 1 e fazer com que esses botões para as telas excluir cliente e atualizar cliente funcionem, tá? Coisas bem simples, já está até pronto aqui, tá? É simplesmente replicar esse código e falar que o botão excluir vai abrir a tela Screen 4 e o botão atualizar vai abrir a tela Screen 5, tá? O botão sair, cadastrar e pesquisar já estava funcionando. Então, dentro da Screen 1, tá aqui tela 1, tá? A única coisa que nós vamos fazer são esses dois bloquinhos aqui, bem simples, vocês já estão habituados a trabalhar com eles, tá? Agora, o que nós vamos montar? Nós vamos começar aqui pelo atualizar, tá? Repare que nós não temos nenhum bloco aqui, mas é uma coisa bem simples e bem padronizada aí. Por quê? Se vocês analisarem o cabeçalho das nossas telas, né, a partir do pesquisar, todas as telas, vou até voltar nela aqui em termos de design, todas as telas têm esse cabeçalho aqui do informe CPF e da busca, né? Então, se a gente vier para a tela atualizar, repare, tem o informe CPF e a busca. Então, é bem tranquilo de ser feito, tá? Nós não vamos ter muita dor de cabeça porque são coisas que a gente vai estar trabalhando aí sem maior dificuldade, tá bom? E a gente já vai ter visto. Então, nós vamos começar pela tela de atualizar, tá bom? Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, entender o fluxo aqui. Então, a ideia é o usuário digita um CPF, busca, ele exibe aqui, edita e atualiza. Para fazer isso, nós vamos ter que continuar trabalhando com a nossa lista, tá? Então, vou inicializar uma variável aqui. A gente vinha chamando essas listas de clientes, vou manter, tá? Lembrando que, de novo, variável no app Inventor tem escopo só da tela, tá? E essa variável, ela é uma lista, tá? E aí, nós basicamente vamos repetir aquele processo que a gente fez na tela de pesquisar. Então, quando o usuário clicar no botão pesquisar, então estamos aqui, selecionamos o botão pesquisar, pegamos o evento aqui, clique, né, no botão pesquisar, nós vamos fazer a pesquisa lá no TimeDB dos valores que ele tem digitado aí no CPF, tá bom? Então, vamos lá, lembrando que a gente está trabalhando com lista, né? Então, para isso, nós vamos, primeira coisa, chamar aqui no nosso TimeDB, tá? Um procedimento, tá? Que é o procedimento de obter valor, certo? Então, a gente vai chamar esse aqui,
obter valor. Repara que ele pesquisa a partir de um rótulo, tá? E depois, se esse rótulo não existir, ele retorna alguma coisa. Vou até excluir isso aqui que a gente não vai usar agora. O rótulo que nós vamos usar para pesquisar é essa caixa de texto aqui, ó, TXT buscar, tá? É aquela caixa de texto onde o usuário realmente vai digitar. Então a gente vem aqui, procura nas propriedades, né, na parte verdinha aqui, a propriedade texto, então TXT buscar ponto texto, a gente está pesquisando. Se por acaso ele não encontrar esse valor, como nós estamos trabalhando com lista, a gente retorna uma lista vazia, tá? Então, se ele pesquisar esse CPF aqui que foi digitado e ele encontrar, beleza, ele retorna a lista preenchida. Se ele não encontrar, retorna a lista vazia. Né? Se vocês repararem aqui, esse procedimento do TimeDB, ele não dá encaixe aqui no bloco do botão pesquisar, né? Justamente por isso que a gente tem essa variável aqui, clientes. Então, a gente vem aqui no menuzinho clientes e vamos ajustar ela. Então, a gente vai ajustar clientes para quê? Para receber o retorno que a gente tem do nosso banco, tá? Do nosso TimeDB. Beleza. Feito isso, o que nós vamos ter que fazer agora? Verificar se essa lista que foi retornada, se ela está vazia ou não. Porque se ela estiver vazia, significa que o cliente pesquisado não existe, tá? E não tem como nós imaginarmos fazer um tipo de alteração ou de exclusão se esse cliente não estiver cadastrado. Então, a gente vem aqui na parte de controle, né? Podemos pegar aqui esse bloco de se, então, se não, tá? E a nossa condição é a lista vazia. É bem simples de testar se a lista vazia, a gente já fez isso, né? Aqui no menuzinho lista, que é tudo azul, tem um bloquinho, é lista vazia. Bem simples, a gente encaixa ele aqui e passa de novo a nossa variável aqui, clientes, tá? Então, ele verifica. Se essa lista for vazia, nós vamos só simplesmente dar uma mensagem para o usuário falando que aquele cliente não é cadastrado. Para isso, né, nós estávamos usando o notificador, então a gente seleciona aqui do lado esquerdo notificador 1 e a gente chama aqui um dos procedimentos dele, a gente vem usando esse mostra alerta, tá? Mas reparem que ele tem recursos bem interessantes para a gente trabalhar, tá? Para a gente fazer até um pouquinho diferente aí. Por exemplo, esse aqui, mostrar diário de mensagem, dá para a gente colocar um título, um botão e tudo mais, vamos colocar ele só para a gente testar, tá? Então, repare que é lá do notificador, a gente fazendo só para testar mesmo. Então, a gente pode colocar uma mensagem, né? Ó, cliente não cadastrado. A gente pode colocar outra mensagem aqui agora, que é o título, né? Vamos lá, erro. E ele vai aparecer um botão. A gente pode colocar aqui um OK, tá certo? Então, é só uma outra forma da gente estar fazendo essa mensagem aparecer para o usuário, para ele ter ciência que ele não existe. Beleza, feito. Agora, se esse cliente existir, o que nós vamos fazer? Nós vamos exibir os dados dele para o nosso usuário poder fazer edição, tá? Então, a gente vai usar aqui do lado agora, primeira coisa, o CPF, tá? Lembrando que o CPF a gente está trabalhando com legenda, porque não faz muito sentido a gente editar uma chave de um banco, tá? Então, a gente seleciona aqui o componente exibe CPF e vamos atualizar o texto dele. Então, a gente coloca aqui, ajustar, exibe CPF.texto. O valor que a gente quer passar vai vir dessa lista global clientes que foi retornada aqui nesse bloco de cima, tá? No obter valor que vai lá no banco de dados, lá no TimeDB. Então, para recuperar um valor de uma lista, a gente vai de novo voltar aqui no menuzinho lista, certo? Encontramos aqui a lista e aí a gente vai usar o bloquinho aqui, selecionar item da lista, tá? Onde a gente passa a lista e o índice. Então, a gente vai passar a lista, a nossa lista de novo é a variável que a gente criou aqui em cima, então a gente vem cá, passa a lista clientes e o índice a gente pega da matemática aqui, né? Se a gente lembrar, o CPF sempre é a posição 1, tá? Então, tá feito aí, tranquilaço de ser resolvido, beleza? Que mais? A gente acertou o CPF, agora nós vamos acertar o nome, né? Então, a gente tem a caixa de texto nome, reparem que é a mesma ideia, a gente vem aqui, seleciona o TXT nome que a gente renomeou e vamos alterar o texto dele, ajustar o texto dele. E aí, é a mesma lógica aqui da lista, só que ao invés de usar o índice 1, a gente vai usar o índice 2, tá? Agora, para fazer para o endereço, mesma coisa, selecionamos o TXT endereço, ajustar texto, está aqui, certo? Podemos vir aqui na lista, pegar, né, aquele bloco, selecionar item da lista, podemos vir aqui na variável, obter a variável clientes, podemos vir aqui na matemática, pegar o valor e colocar 3, porque a posição 3 é a posição de endereço, tá?
Como vocês já conhecem um pouquinho, você sabe também que pode selecionar aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar, colar e só fazer ajuste, né? Então, por exemplo, agora a gente quer fazer o e-mail. Então, a gente muda aqui para TXT e-mail, só clicar aqui na setinha, tá? TXT e-mail, e o índice agora é o índice 4, tá? Isso aqui é muito parecido com o que a gente estava fazendo, tá? Na parte de pesquisar. Então, não tem muita novidade não, beleza? Qualquer dúvida, a gente manda e-mail, manda mensagem, não fica com dúvida não. Estou à disposição para ajudar. Beleza. Então, se essa pesquisa foi realizada, a gente vai para a segunda parte, para a segunda etapa. Tá? Vou deixar o bloco todo aí visível para vocês, né, darem uma olhadinha. Aí a gente vai para a segunda parte agora, que é realmente fazer essa atualização no banco de dados. O banco de dados do TimeDB, ele sempre trabalha com uma chave. E a nossa chave é o CPF. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma lista com os dados atualizados aí pelo cliente, pelo usuário do sistema, desculpa, e a gente vai simplesmente mandar armazenar. Como a gente manda armazenar com a mesma chave, com o mesmo rótulo, que no nosso caso é o CPF, ele vai fazer essa alteração, essa atualização para nós. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Vou rolar aqui um pouquinho para baixo, para a gente ganhar um espaço. Tá? Nós vamos pegar o botão atualizar, então a gente seleciona ele aqui do lado esquerdo, atualizar. De novo, aqui de amarelinho nós temos os eventos e a gente vai usar aqui o clique, tá? Quando o botão atualizar for clicado. Tá? O que nós temos que fazer no atualizar? Duas coisas. Primeiro, montar uma lista atualizada. Segundo, chamar o TimeDB e pedir para atualizar. Tá? Para montar a lista atualizada, para ficar mais claro para vocês, nós vamos criar uma segunda variável aqui. Tá? Vamos criar outra variável global aqui e vou chamar ela aqui de, pode ser, lista atualizada, vai. Lista atualizada. E ela também vai ser uma lista vazia. Tá? Essa variável que nós estamos criando é simplesmente para pegar os dados atualizados, ou seja, os dados que o usuário já tenha digitado, já tenha feito a correção que ele quiser. Então, quando clicar no atualizar, a gente vai ajustar agora essa lista de clientes, essa lista atualizada. Para isso, nós vamos usar o componente aqui, criar lista, tá? Ele fica dentro de lista, beleza. Clicando aqui na engrenagem, a gente pode adicionar quantos itens a gente quiser. Como o nosso cliente tem 4 itens, a gente vai adicionar 4, tá? De novo, se vocês forem fazer isso para um carro, para um livro, para um produto, para uma pessoa, coloquem, né, simulem essa entidade com quantos itens, com quantas características forem necessárias aí, não tem problema não, tá bom? Agora, para pegar a lista atualizada, a gente vai usar primeiro o CPF. O CPF não vai ser mudado, mas a gente precisa dele para a gente fazer a gravação. Então a gente seleciona aqui o exib CPF novamente e vamos pegar o texto dele de novo. Então exib CPF.texto. Feito. O nome pode ser um dado atualizado pelo nosso usuário. A gente pega a caixa de texto, txt nome no caso, e o texto dela. Então, de novo, txt nome, texto. Aí, certo? Para o endereço, que é o campo 3, mesma coisa. Txt endereço, texto, tá aqui, feito. E, por fim, o e-mail. Mesma coisa, selecionamos ele aqui do lado esquerdo e vamos lá pegar o nosso texto. Prontinho. Isso aqui, gente, faz com que nós tenhamos a nossa lista atualizada. Agora, é simplesmente a gente mandar esses dados da lista atualizada para o TimeDB. Tá? Então, a gente seleciona o TimeDB aqui. Vamos usar esse mesmo procedimento que a gente já vem usando, armazenar valor. Então, a gente vai usar ele. Tá? O rótulo do armazenar valor vai ser o CPF. Então, a gente pode voltar aqui no exib CPF, pegar o nome dele. Então, desculpa, o texto, perdão, o texto. Tá? O texto. E o valor que vai ser armazenado vai ser a nossa variável. Então, a gente vem aqui em variáveis, obter, e vai ser a lista atualizada. Tá? Lista atualizada. Feito isso, a atualização no banco de dados foi feita com sucesso. Seria interessante dar uma mensagem para o usuário falando que foi realizado com sucesso. A gente pode usar o notificador aqui. Tá? Eu vou fazer de uma forma bem simples agora, vou mostrar lá na alerta mesmo. Tá? Bem coisa simples mesmo. Colocar um texto. Né? Cliente atualizado com sucesso, certo? Simples, tranquilo, fácil de ser feito, tá? Então tá aí esse bloco que faz a atualização no TimeDB. A última coisa nessa tela, e se vocês estão cansados de fazer, é o botão voltar, tá? Quando o botão voltar for clicado,
coisa bem simples de ser feita aqui. Tá? Nós vamos simplesmente pedir para abrir a tela 1. Tá? Então, abrir outra tela e a gente passa qual tela que a gente quer que seja aberta. Tá? Screen 1. Beleza. Então, reparem que essa tela como um todo, ela é muito parecida com o pesquisar e a parte da atualização, o que nós temos de detalhe é a manutenção do rótulo, tá? O mesmo rótulo já tinha sido gravado e pegar esses dados atualizados, tá bom? Em relação ao notificador, vale a pena dar uma explorada, tá? Explorar um pouquinho aí, conhecer outros recursos, porque às vezes ele pode ser útil para vocês em algum cenário que vocês venham a trabalhar, tá bom? Então, tá aí essa parte da nossa tela, tá, de atualização. E agora a gente vai para a tela de exclusão. Tá? Vou voltar aqui no design. Vamos ver aqui a nossa tela do cliente, da exclusão do cliente, perdão. Tá? Essa tela da exclusão do cliente, ela é bem tranquila de ser feita, tá? De novo, porque ela tem aquela mesma lógica de fazer a pesquisa, cadastrar, carregar os dados aqui e depois a gente faz a exclusão, tá? Se vocês pararem e analisarem, é a mesma coisa, tá, que a gente faz na página de pesquisa. Tá? Se a gente olhar aqui a página de pesquisa, que é a 3, a gente digita um CPF e busca, aí ele mostra CPF, nome, endereço, e-mail. Só que ele só pesquisa. Tá? Se a gente voltar aqui na tela de excluir, é a mesma coisa, só que a gente vai ter a opção de exclusão. Tá? E aí, vou dar uma dica para vocês, tá? Talvez alguns já conheçam. Copiar, reaproveitar a tela no TimeDB, tá? Não é uma coisa comum, mas bloco é bem fácil de ser feito. Tá? Essa tela aqui é a tela da pesquisa. Tá? Vocês podem clicar, por exemplo, nesse bloco todo e jogar ele aqui na mochila. Certo? É como se fosse uma biblioteca. Então ele armazena esse código aqui nessa biblioteca, nessa mochilinha aqui. E se a gente mudar de tela, Screen 4, repare que não tem nada. Quando a gente clica aqui na mochila, todos aqueles blocos que a gente já jogou nela vão aparecer, inclusive o botão buscar. Tá? Então, o botão buscar, ele está aqui prontinho. Se vocês arrastarem ele para cá, tá? É só fazer a atualização aqui de novo. Então, por exemplo, lá estava o botão buscar, aqui está o botão pesquisar. Aqui a gente não tem a global clientes. É só a gente ir acertando isso aí que fica fácil de trabalhar. Tá? Como essa parte do código estava na parte 1 da aula, eu vou apagar ela aqui e vou fazer na mão, tranquilo, para a gente não ter dor de cabeça. Mas não se esqueçam desse recurso aí, tá? Que a gente tem da mochilinha aqui da biblioteca, tá bom? Então, vamos lá, mão na massa, fazer a nossa exclusão, tá? Então, a interface da tela está aí, tá? Não se esqueçam de incluir notificador e o TimeDB e a gente vai fazer agora. Vamos para os blocos. Primeira coisa, já que a gente está trabalhando com uma lista, tá? A gente vai criar a variável lista, vocês já estão feras nisso aí, tá? A gente tem chamado essa variável de clientes, então, clientes, e de novo, a gente vai usar o recurso de lista e falar que ela é uma lista vazia. Perfeito. A primeira ação na nossa tela é o botão pesquisar. Então, a gente vem aqui, localiza o botão pesquisar aqui do lado direito, quando ele for clicado, o que nós queremos que seja feito, tá? De novo, esse objetivo aqui, a gente acabou de fazer, tá? Vai ser só um pouquinho diferente. A gente acabou de fazer ir no TimeDB e recuperar um valor. É bom que vocês vão gravando aí. Então, esse valor que a gente vai recuperar, essa lista, a gente vai jogar ela na nossa variável clientes. Então, a gente vem em variáveis, ajustar a variável clientes e vamos passar um valor para ela, tá? Essa lista, essa variável é criada para isso, mais uma vez. Vamos no TimeDB novamente e vamos aqui obter valor, tá? Esse procedimento obter valor, ele espera um rótulo, tá? E se esse rótulo for encontrado, ele vai retornar a lista. Se ele não encontrar, ele retorna outra coisa, tá? O rótulo para nós, de novo, é o TXT pesquisa, tá aqui do lado esquerdo, é aquele campo onde o usuário vai digitar. Então a gente pega aqui txt pesquisa.texto. Esse é o rótulo que a gente vai pesquisar. Se por acaso ele não encontrar, de novo, retornamos uma lista vazia. Beleza. Então, isso aí a gente já está fera, a terceira tela que a gente está fazendo isso. E, de novo, a gente vai vir aqui no controle e vamos colocar um se, então, para a gente simplesmente verificar se aquele valor pesquisado foi encontrado ou não. Tá? Então, dentro da lista, a gente vai ter aqui lista vazia, mais uma vez, e nós vamos testar a nossa variável clientes, nossa lista clientes. Se essa lista for vazia, nós vamos pegar o notificador,
Então está aqui do lado esquerdo, notificador. E na outra tela a gente até colocou uma mensagem mais bonitinha. Essa aqui a gente vai normal, tá? Só colocar um aviso para o nosso usuário, falando que esse cliente não está cadastrado. Cliente não cadastrado. Prontinho. Feito. Agora, se a lista não estiver vazia, significa que esse cliente está cadastrado e a gente vai exibir os dados dele. E aí, de novo, vamos lá usar as nossas legendas, né? Primeiro, exibe CPF. Aqui, a gente vai ajustar o texto dele, exibe CPF. Opa, peguei o bloco errado. Vamos voltar aqui, exibe CPF. A gente vai usar ajustar, né? Ajustar CPF, exibe CPF.texto. E o valor que a gente vai passar é o valor da lista. Então, a gente seleciona o menuzinho lista aqui, selecionar um item da lista, bem tranquilo. A lista que a gente vai estar usando é o nosso clientes, né? E o índice é matemática. O CPF, no caso, é o índice 1, tá? Como a gente já fez na última tela, vou fazer aqui também, Ctrl+C, Ctrl+V. O CPF, depois do CPF é o nome, então a gente só altera para nome aqui no ajustar e depois altera o índice para 2, tá? Então, outro Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos mudar aqui, vou ajustar para endereço e 3 aqui no nosso índice. E por último, nós vamos ajustar e-mail e mudar para 4. Por isso, gente, que é muito importante na hora que vocês começarem a construir, vocês definirem quais serão os parâmetros, tá? As regras para vocês em termos de posição dentro da lista, para vocês não fazerem confusão, tá bom? Então, isso aqui, se vocês analisarem, é exatamente igual o que a gente tinha feito, tá? No pesquisar. Por isso que vocês podem estar usando esse recurso, tá bom? Então, ele vai mostrar lá e agora a gente vai para a parte de exclusão, tá? Então, tá aí os blocos para vocês. Lembre-se de usar a mochilinha aí, que vocês ganham tempo, tá bom? E a gente vai fazer a exclusão. A exclusão no TimeDB é bem tranquila também, tá? A gente vai usar o botão excluir. Então, quando o botão excluir for clicado, vamos colocar ele aqui, vou rolar um pouquinho para a gente ganhar espaço, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar o TimeDB. Então, a gente vem aqui no nosso TimeDB, aparece aqui, e aí ele tem, tá, alguns blocos aqui. Tem o apagar tudo, né, que obviamente vai limpar tudo que a gente tem, e tem o apagar rótulo, tá? Então a gente vai usar esse aqui e vamos passar um rótulo para ele. Então tá aí, certo? O rótulo que nós vamos passar para ele é o nosso exibe CPF, tá? Então nós vamos pegar aqui o campo exibe CPF e vamos pegar o texto, tá? Texto, tá aí, ó, prontinho, certo? Então essa parte aí do apagar rótulo está aí pronto. Ele vai lá no TimeDB, vai procurar aquele rótulo e vai apagar. Como nós já validamos que esse rótulo existe, com certeza ele vai ser apagado. Então a gente pode vir aqui no notificador, pegar aqui o notificador, mostra alerta, tá? E passar uma mensagem só para o usuário não ficar perdido, né? Cliente excluído. Cliente excluído, tá bom, certo? Então, esse bloquinho aqui, tá? É um bloquinho que vai fazer exclusão usando o... A coisa que está faltando aqui, certo? É no nosso botão voltar. Então, a gente está aí na tela de excluir. A gente vai selecionar aqui o botão voltar. O evento, quando ele for clicado. E aí, como a gente já tem cansado de fazer, a gente pede ele para abrir uma outra tela, tá? E essa tela a gente passa o nome. No caso, a gente está voltando sempre para Screen 1, beleza? Então, está feito aí, certo? Então, reparem, né, que a parte de exclusão é bem tranquila, tá? Existe, lógico, a parte lógica aqui, a parte lógica é boa, né? Existe a parte lógica da pesquisa, de recuperar os dados, e depois a exclusão em si é bem simples, tá bom? Então, tá aí a parte que a gente tinha de ser feita. Voltar aqui na Screen 1, então, repara, a gente tem a Screen 1 feita, a 2, que é de cadastro, a 3, que é de pesquisa, a 4, que é a de exclusão, a gente acabou de fazer, e a 5, tá? Que é a de atualização. Ou seja, a gente cumpriu o nosso CRUD conforme a gente tinha combinado, tá? E vamos agora, então, lá para o nosso emulador, ver como que isso vai ficar. No nosso emulador, pessoal, a gente tem então a nossa tela inicial aí, né? E aí a gente pode, por exemplo, usar um daqueles clientes que a gente já cadastrado, ou cadastrar um novo aqui. Vamos cadastrar um novo, tá bom para a gente
Recapitulando aqui, talvez alguém não tenha cadastrado ainda, cadastre, tá? Vou colocar um CPF aqui, tá? Vou colocar um CPF 1010, tá? O nome, vou colocar aqui José, errado, de novo, José, endereço, Rua J, tá? E o e-mail eu vou colocar aqui um José, só para a gente testar. Beleza. Gravamos, né? Cliente cadastrado com sucesso. Vamos voltar aqui na tela inicial. Lembrando que demora um pouquinho mesmo o emulador, tá? É que vocês podem estar usando aquele aplicativo do App Inventor para facilitar, para ficar mais rápido, ou até mesmo, né, gerar e instalar no seu Android aí para testar, tá? Vamos abrir aqui a telinha de pesquisa. A tela de pesquisa aqui, se a gente pesquisar então o CPF 1010, tem que trazer o José que a gente acabou de cadastrar. Então eu trouxe 1010, José, Rua J, beleza, tá? Então fechou, cadastramos o José. Vamos então agora alterar, né, para ver se está funcionando a nossa atualização aqui. Então a gente vai no atualizar cliente. Beleza? De novo, esqueci de tirar as dicas de texto aqui, por favor, depois vocês tirem, tá? Vou colocar aqui o 1010 de novo para a gente pesquisar. E aí a gente, tá eu. 1010, José, Rua J, é exatamente o que a gente preencheu. Reparem que no CPF a gente não vai conseguir editar, ele é só exibição, mas agora a gente pode colocar, tá? Ah, não é José, é João. Beleza. A rua não é Rua J mais, vai ser Avenida T, certo? E o e-mail agora vai ser joão@gmail. Beleza. Só para teste mesmo. E a gente vem no botão atualizar. Cliente atualizado com sucesso. Beleza, deu a mensagem. Mas será que atualizou? Então a gente pode voltar aqui e vamos pesquisar esse cliente de novo para ver se a gente localiza ele. Então vou voltar aqui na telinha de pesquisar para ver se a gente localiza. Demora, vamos para testar um pouquinho a paciência, né? Então, vamos lá. CPF é o 1010, buscando. Repara que agora ele já alterou. O CPF é o 1010, mas o nome é João, a avenida, o endereço é Avenida T e o e-mail é joão@gmail. Beleza, show de bola. Vamos fazer isso agora para a gente testar o nosso excluir, tá bom? Vou esperar carregar aqui, carregou. Vamos testar o excluir. Vamos tentar excluir o João agora para ver o que acontece. De novo, a gente vai pesquisar aqui pelo 1010, pesquisou, tá aí o João, avenida, e-mail, certinho, excluir, cliente excluído com sucesso. A gente poderia ter limpado os campos aqui, né? Depois vocês podem fazer, não tem problema não. Mas vamos voltar lá no pesquisar para ver se ele realmente fez a exclusão do João ou se ficou faltando alguma coisa. Pesquisar cliente de novo. CPF 1010, buscar. Repara que ele mostra aqui, ó, cliente não cadastrado, certo? Ou seja, significa que o João acabou de ser excluído, tá bom? Então, pessoal, esse aplicativo aí, vou estar disponibilizando o código, né, o projeto .ia para vocês importarem aí, para vocês trabalharem, mas a gente conseguiu fazer um CRUD, né, simples, mas simulando aí uma entidade dentro do App Inventor, tá? E acredito que pode ser útil para vocês continuarem aí desenvolvimento de algumas ideias, de algumas propostas que vocês têm, tá bom? Fico à disposição para esclarecer alguma dúvida e tudo mais, qualquer coisa é só falar, tá bom? Muito obrigado a vocês aí pela paciência, pela ajuda, deem um feedback se tá bom, se tá ruim, que a gente vai acertar. Abraço para todos aí, se cuidem, tchau, tchau.